Função tonal ou harmônica dos acordes. Em música, temos momentos instáveis, estáveis e menos instáveis. São essas variações que motivam a continuidade da música até o repouso final. A palavra função serve para estabelecer a sensação que determinado acorde dá dentro da frase harmônica. São três as funções harmônicas. Tônica, que é uma função estável, de estabilidade. Dominante é uma função instável, ou seja, é uma função que indica movimento. A música não acabou, ela quer ir para algum lugar. E subdominante, menos instável. Bom, então veja só, dentro da música, os acordes, dentro de uma harmonia, os acordes eles exercem uma função, tá? Essas funções elas causam um efeito, uma sensação dentro da música, né? Então nós precisamos conhecer bem essas funções. São três as funções: a função tônica, a função dominante e a função subdominante, tá? A função tônica é uma função de sentido conclusivo, estável. Então a função tônica é onde parece que está tudo resolvido, tá? Onde você termina geralmente uma música. Então o próprio livro vai dizer, geralmente é o acorde que finaliza uma música, tá? O acorde principal da função tônica é o primeiro grau. Então veja só, geralmente a música tende a acabar no primeiro grau da escala, ou seja, no acorde gerado pelo primeiro grau da escala, tá? Por quê? Porque é o acorde de função tônica. E o primeiro grau é o primeiro acorde dessa função. Existem outros acordes dentro da escala, ou seja, dentro do tom, que possuem a mesma função, que no caso, o primeiro grau é o principal grau de função tônica, e depois nós temos o sexto grau, que é a função tônica, e o terceiro grau, que é a função tônica. Veja bem que existe uma coisa interessante na música. Nós temos três acordes de mesma função, ou seja, de função tônica, sendo que o primeiro grau é o principal. Mas esse acorde de função tônica, o primeiro grau, ele pode ser substituído pelo sexto ou pelo terceiro grau, que também estabelecem repouso. Veja só, então o primeiro grau tem função tônica, o sexto grau tem função tônica e o terceiro grau tem função tônica. Esses três graus da escala, eles estabelecem repouso, sendo que o principal é o primeiro. Mas esse primeiro pode ser substituído na música por esses outros dois, que é o sexto e o terceiro. Ok? Essas substituições são fundamentais na música, então nós precisamos gravar na nossa cabeça que o primeiro grau pode ser substituído pelo sexto e pelo terceiro, porque tem a mesma função, função tônica. Depois nós temos função dominante, é uma função de sentido suspensivo, ou seja, instável, e pede resolução na tônica. Veja só, a função dominante ela tem sentido suspensivo, ela indica movimento, ela quer ir para algum lugar. E no caso aqui, ela quer ir para a tônica. O acorde principal da função dominante é o quinto grau, podendo ser substituído pelo sétimo. Ok? Então o principal grau da função tônica é o quinto, e ele pode ser substituído pelo sétimo grau, tá? Depois nós temos uma outra função, que é a função subdominante. É uma função de sentido meio suspensivo, pois se apresenta de forma intermediária entre as funções tônica e dominante. Veja só, ela é uma função que está entre a função tônica, que é a função do primeiro grau, e a função dominante, que é a função do quinto grau. Então ela é uma função intermediária, tá? É uma função meio suspensiva, sendo que o acorde principal da função subdominante é o quarto grau, e ele pode ser substituído pelo segundo grau. Veja bem, nós sempre temos em cada função um acorde principal e um acorde pelo qual ele pode ser substituído, ok? Qualidade funcional dos acordes. Cada um dos acordes correspondentes aos graus
tem a sua qualidade funcional, isto é, prepara e resolve com maior ou menor força, podendo ser qualificados de forte, meio forte e fraco. Os acordes de função principal, isto é, formados sobre os graus primeiro, quarto e quinto, são os fortes. Os de segundo e sétimo graus, substitutos dos quarto e quinto, respectivamente, são meio fortes, e os de terceiro e sexto graus, substitutos do primeiro grau, são os fracos. Veja bem, essa qualidade funcional ela se aplica tanto ao tom maior como ao tom menor. Isso precisa ficar bem claro. Então, eu vou repetir. A qualidade funcional aqui apresentada, ela vale tanto para os acordes no tom maior como no tom menor. Salvo alguns detalhes, algumas exceções que eu vou falar numa próxima aula, coisas a serem observadas. Mas, em geral, se aplica tanto à escala maior como à escala menor, ou seja, tanto ao tom maior como ao tom menor. Qualidade funcional, então, dos acordes. O primeiro grau tem função tônica e é de função forte. Decora isso. O quinto grau tem função dominante e é de função forte. O quarto grau tem função subdominante e é de função forte. Agora, o sétimo grau, ele é substituto do quinto, ou seja, o sétimo grau tem função dominante e é substituto do quinto. O sétimo grau tem função meio forte. O segundo grau, ele é substituto do quarto e ele tem função subdominante. Veja só, o segundo grau e o quarto grau têm função subdominante. Porém, o quarto grau tem função subdominante e é função forte, e o segundo grau é substituto do quarto, tem função subdominante e é função meio forte. Agora, o sexto e o terceiro grau, eles têm veja bem, isso que eu estou falando é tanto do tom maior como do tom menor. O sexto e o terceiro grau, eles têm função tônica, são substitutos do primeiro grau e têm função fraca. Correto? Então, você precisa estudar isso de forma a memorizar cada função, cada intervalo, a função que exerce, e se é função forte, meio forte ou função fraca.